Durante séculos, a diabetes mellitus era um mistério para a medicina. Sem cura e com tratamentos limitados, a doença consumia lentamente seus pacientes, levando a graves complicações e muitas vezes a morte precoce. Mas essa história, que começou com antigos textos e observações intrigantes, tomaria um rumo surpreendente no início do século XX. Eu sou Lucas Silva e nesse vídeo você verá o surgimento do diabetes e o milagre da insulina. A jornada para entender o diabetes começou há milhares de anos e o que parecia ser uma sentença de morte evoluiu para uma condição que, com a descoberta certa, poderia ser controlada. Em 1550 a.C., médicos egípcios registravam casos em que os pacientes apresentavam urina em grandes quantidades e com odor característico. Não havia nome para a condição, mas a urina doce era uma pista crucial, embora não compreendida na época. Esses primeiros relatos chamaram a atenção de gerações de médicos ao longo da história. A urina doce, que atraía formigas, seria uma característica importante no futuro entendimento do diabetes. No século II, Areteus da Capadócia, um renomado médico grego, observou uma condição na qual os pacientes excretavam grande quantidade de urina e apresentavam uma sede insaciável. Ele chamou essa condição de diabetes, uma palavra derivada do grego que significa passar através, referindo-se ao fluxo constante de líquidos. Mesmo assim, o verdadeiro mistério da doença, por que esses pacientes perdiam tanto líquido e peso, permanecia sem resposta. A ciência médica deu grandes saltos durante o Renascimento e com isso novos avanços começaram a surgir. No século VII, Thomas Willis, um médico britânico, fez uma descoberta simples, mas transformadora. A urina dos pacientes com diabetes tinha um sabor adocicado. Esse gosto doce sugeria algo importante. O corpo não estava processando adequadamente os açúcares, mas como isso ocorria, ainda era um enigma. No final do século XIX, a comunidade científica começou a se concentrar no pâncreas. Claude Bernard, um fisiologista francês, propôs que o fígado e o pâncreas desempenhavam papéis importantes na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Com a remoção do pâncreas em cães, os pesquisadores notaram que os animais desenvolviam imediatamente sintomas de diabetes, estabelecendo a relação direta entre o órgão e a doença. Em 1869, Paul Langerhans, um jovem estudante de medicina, fez uma descoberta impressionante. Ele identificou pequenas células no pâncreas que pareciam desempenhar uma função secreta. Essas células, que mais tarde seriam chamadas de ilhotas de Langerhans, se tornaram a chave para entender a função endócrina do pâncreas. Mas o verdadeiro segredo por trás do controle da glicose no sangue ainda estava para ser descoberto. À medida que o século XX avançava, os médicos começaram a distinguir dois tipos de diabetes. Enquanto o diabetes tipo 1 geralmente se manifestava na infância, o tipo 2 surgia mais tarde e era amplamente associado ao estilo de vida. Com essa distinção, ficou claro que, embora ambos os tipos envolvessem o descontrole dos níveis de açúcar no sangue, suas causas e tratamentos exigiriam abordagens diferentes. Antes da descoberta da insulina, o tratamento para o diabetes era incrivelmente limitado e muitas vezes ineficaz. No século XVIII, médicos buscavam formas de tratar a doença, mas com pouco entendimento sobre sua verdadeira natureza, os tratamentos eram rudimentares. Sem insulina, a única maneira de controlar os sintomas era através de dietas extremamente rigorosas. O médico britânico John Rollo, no final do século XVIII, foi um dos primeiros a recomendar uma dieta baseada em carne e gordura, reduzindo drasticamente a ingestão de carboidratos. Os pacientes seguiam um regime restrito, onde os alimentos eram medidos com precisão e qualquer deslize poderia ser fatal. Além das dietas restritivas, os médicos experimentaram várias substâncias para tentar aliviar os sintomas do diabetes. Substâncias como ópio eram usadas para tentar diminuir a dor e os desconfortos causados pela doença. Outros tentaram extratos vegetais e até sais metálicos, como arsênico e bismuto, na esperança de conter os efeitos da glicose elevada. Muitos dos pacientes diagnosticados com diabetes na época passavam fome. Médicos como Frederick Allen, no início do século XX, criaram a chamada dieta de fome. Pacientes eram forçados a consumir o mínimo de calorias possível
possível numa tentativa desesperada de reduzir o nível de glicose no sangue. Allen acreditava que, ao quase eliminar o consumo de carboidratos, ele poderia prolongar a vida dos pacientes. Porém, o sacrifício físico e emocional desses tratamentos era extremo. Conforme mais médicos se interessavam pelo diabetes, a ênfase na dieta como principal ferramenta de controle se intensificava. Diferentes abordagens surgiram, como dietas à base de proteínas e a redução de carboidratos. A alimentação era rigorosamente controlada e anotada, mas, sem a insulina, a expectativa de vida ainda era curta. Muitos pacientes passavam anos de sofrimento, com complicações graves e pouca esperança de cura. Em 1921, Frederick Banting e Charles Best, dois pesquisadores canadenses, fizeram uma das maiores descobertas do século. Depois de meses de experimentos, conseguiram isolar a insulina, uma substância que controlava os níveis de glicose no sangue. Quando um jovem chamado Leonard Thompson recebeu sua primeira injeção de insulina, em 1922, o mundo testemunhou o poder dessa nova terapia. O diabetes, que antes era uma sentença de morte, agora poderia ser controlado. Em 1923, Banting e seu mentor John MacLeod receberam o Prêmio Nobel de Medicina por sua descoberta, mas Banting, acreditando que Charles Best merecia o reconhecimento, dividiu o prêmio com ele. A insulina rapidamente se tornou um marco no tratamento do diabetes tipo 1, salvando milhões de vidas ao longo das décadas. Enquanto a insulina se mostrava eficaz para tratar o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 apresentou um novo desafio. Em muitos casos, os pacientes produziam insulina, mas seus corpos resistiam aos seus efeitos. Isso levou a uma nova área de pesquisa médica focada na resistência à insulina. O diabetes tipo 2, mais comumente associado à obesidade e ao sedentarismo, exigia uma abordagem mais holística, combinando mudanças no estilo de vida com terapias farmacológicas. Durante o século XX, novos medicamentos para tratar o diabetes tipo 2 começaram a surgir. A metformina foi uma das primeiras drogas que surgiu que ajudou a baixar os níveis de glicose no sangue em pacientes com resistência à insulina. Essa medicação, combinada com exercícios e dietas adequadas, transformaram o manejo do diabetes tipo 2 em uma batalha mais administrável. Com o passar dos anos, a pesquisa médica evoluiu e trouxe consigo uma série de novos medicamentos, como os chamados inibidores da DPP-4 e os agonistas do GLP-1. Essas drogas ajudaram a melhorar ainda mais o controle glicêmico e reduziram complicações cardiovasculares comuns em pacientes com diabetes tipo 2. O tratamento do diabetes tipo 2 se tornava mais sofisticado, permitindo que os pacientes vivessem vidas mais longas e saudáveis. Embora os medicamentos tenham avançado, uma abordagem essencial para o controle do diabetes tipo 2 sempre esteve presente: o estilo de vida. Mudanças na dieta, controle do peso e exercícios físicos regulares continuam sendo a base do tratamento e da prevenção. Para muitos pacientes, esses ajustes não apenas ajudam a controlar o diabetes, mas também evitam o desenvolvimento de complicações graves. No século XXI, os avanços tecnológicos prometeram revolucionar ainda mais o tratamento do diabetes. Sistemas de monitoramento contínuo de glicose, bombas de insulina e terapias baseadas em inteligência artificial estão abrindo novas fronteiras para pacientes com diabetes tipo 2. Com esses avanços, a qualidade de vida dos pacientes diabéticos está melhorando significativamente, e a esperança de uma cura definitiva está mais próxima. Desde os antigos médicos egípcios até os cientistas modernos, a história do diabetes tem sido marcada por descobertas revolucionárias e avanços notáveis. O que começou como um mistério devastador evoluiu para uma condição administrável, graças à ciência e à persistência de pesquisadores ao longo dos séculos. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo convivem com diabetes e continuam a prosperar. A ciência trouxe a esperança e o futuro promete ainda mais. A jornada não acabou e os novos capítulos dessa história estão sendo escritos todos os dias.